O que está acontecendo com o Bitcoin e com os mercados hoje? Hoje o mercado está caindo forte. O Bitcoin também recuou e chegou a ficar abaixo dos 80 mil dólares. O que está acontecendo? A resposta pode não ser tão complicada quanto parece. A principal explicação para essa queda não é algo específico do Bitcoin, mas sim uma queda generalizada do mercado global. E para entender isso, a gente precisa olhar para o principal fator que tem causado crises nos últimos anos: a política de juros do Banco Central dos Estados Unidos. O ciclo de juros e as crises econômicas. Eu vou mostrar agora na tela um gráfico clássico, o Federal Funds Effective Rate, a taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed São Louis. E o que esse gráfico mostra? Ele acompanha a taxa de juros do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ao longo do tempo. As linhas azuis representam os juros e as áreas cinzas mostram as recessões econômicas. E vocês podem observar um padrão claro. O Banco Central reduz juros artificialmente, estimulando o crédito barato, e isso acaba aquecendo a economia, mas criando bolhas e distorções econômicas. Quando a inflação sobe ou os riscos aumentam, o Federal Reserve volta a subir os juros, o crédito fica caro, as empresas e famílias têm dificuldades em renovar suas dívidas e o mercado entra em recessão com um delay aí depois de algum tempo. E o que o Fed faz então, o Banco Central dos Estados Unidos? Ele baixa os juros de novo para tentar consertar o problema. E esse ciclo se repete ao longo das décadas, como vocês podem ver aí na tela. E o que a gente viu recentemente, então? O Fed subiu juros agressivamente, a gente teve um cenário de inflação nos Estados Unidos recente. Depois ele começou a reduzir a taxa de juros, vocês podem ver aí em 2025, a linha azul já está caindo. E agora o mercado está caindo novamente. E isso nos faz criar essa pergunta e nos perguntar sobre: será que a gente está vendo agora mais um episódio desse padrão? E o que isso tem a ver com o Bitcoin, então? A queda do Bitcoin hoje não é um movimento isolado. Sempre que o mercado global sente o impacto desses ciclos de juros, o Bitcoin também sofre, porque ainda é tratado como um ativo de risco. Só que tem um detalhe importante: no longo prazo, o Bitcoin é a solução para esse problema. Por quê? Porque o Bitcoin não pode ser manipulado por bancos centrais. Ele não depende de corte de juros, impressão de dinheiro ou decisões arbitrárias de políticos e burocratas. O Bitcoin é um sistema descentralizado, previsível e escasso, e a história já mostrou que, depois dessas crises, ativos sólidos e escassos acabam se valorizando. Portanto, será que a gente está vendo então uma oportunidade para quem tem caixa? Algo muito interessante é que quando o mercado cai, o dólar geralmente se fortalece. A gente tem o fenômeno que é chamado de flight to quality, ou voo para a qualidade, na tradução literal. Isso significa que quem tem caixa em dólar pode aproveitar para comprar ativos mais baratos. E esse ciclo pode estar se repetindo. Podemos estar vendo mais uma vez um ótimo ponto de entrada muito em breve, se o mercado continuar caindo, para quem está olhando o longo prazo do Bitcoin. Conclusão: o que estamos vendo hoje não é novidade. O mercado global está reagindo aos juros do Fed, o que derruba as ações e também o Bitcoin. Mas olhando no longo prazo, o Bitcoin não é o problema, ele é a solução. Quem entende isso não se desespera com quedas de curto prazo e aproveita os momentos certos para acumular. Lembrando sempre que isso não é uma dica de investimentos, respondam nos comentários se essa análise faz sentido e façam sempre a sua própria pesquisa. E a pergunta que fica é: você está preparado então para aproveitar esse momento ou está com medo aí da queda do Bitcoin? Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e vejo vocês amanhã.